Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast Direito e Saúde. Hoje, com um episódio especial e com uma presença ilustre. Sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para as considerações iniciais do nosso vice-governador do estado de Rondônia, senhor Sérgio Gonçalves. Boa noite, doutor Sérgio. Sérgio, um privilégio para mim estar aqui, a gente poder falar um pouco de temas tão importantes, que eu vi que vocês abordam, temas de interesse da nossa população, temas que, em última análise, tem a ver com a qualidade de vida, tem a ver com a nossa vida do dia a dia. Então, para mim é um privilégio estar aqui. Excelente, excelente. Posso te chamar de Sérgio? Fica à vontade. Como é que você prefere ser chamado? Sérgio, Sérgio Gonçalves? Sérgio. Até para facilitar, né? Sérgio, eu queria que você contasse, em que pese eu acho que a população de Rondônia inteira já te conhece, sabe quem você é, que você fizesse pra gente um breve resumo da história de vida do Sérgio. Da onde veio o Sérgio, se o Sérgio é rondoniense, se o Sérgio não é, se o Sérgio é casado, se o Sérgio tem religião, qual é a formação do Sérgio. Conta um pouquinho mais pra gente. Legal, Sérgio. Bom, eu sou um rondoniense que nasceu no Paraná. Eu vim para cá com 1 ano de idade, 1975, com os meus pais. Nós criamos raízes muito fortes ali na cidade de Jaru, passei a maior parte da infância, praticamente 16 anos da minha vida ali em Jaru, onde eu tive, onde eu estudei, tive as principais lições ali do início, da juventude, um período muito importante. Depois desse período nos mudamos para Porto Velho, onde nós estamos até hoje, então já tem aí mais de 30 anos de Porto Velho. Nesse período eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao trabalho, ao comércio, nasci dentro do comércio, e depois ali no meio da juventude, desenvolvi ali um interesse muito especial em como que a gente faz uma empresa dar certo. Fui estudar, fiz administração de empresas, fiz muito assim, um pilar que eu investi muito no conhecimento na área de finanças, porque houve um período lá atrás, eu vi que muitas empresas sofriam muito, e muitos assim, a empresa estava indo bem, no final do mês falavam, pô, mas para onde foi o dinheiro? Então, O dinheiro evaporou, né? Vendeu tão bem, fomos um sucesso, mas o dinheiro não apareceu. Cadê o dinheiro? E aí eu fui estudar, falei, o que acontece que o dinheiro some? E tem uma explicação, levei muito tempo para entender, e também sempre busquei ainda a capacitação na área executiva, então finanças, marketing, gestão de pessoas, que é tão importante. Aí tudo nessa questão de como gerir uma organização, seja uma empresa ou qualquer que seja. Daí foi que eu uni já essa característica para o trabalho e entender alguns princípios que eles são tão importantes para que a gente possa atingir o resultado dentro de uma organização, que a gente precisa pensar a longo prazo. Sou casado, tenho 3 filhos, sou evangélico, creio em Jesus, tive um encontro com Jesus aí no ano 2000, já faz tempo. 25 anos já, né? Já faz tempo. A gente tá ficando velho, né, Sérgio? A cabeça começa a ficar branca, né? Sou temente a Deus, tenho Deus no meu coração, sempre tenho temor de Deus. E sou uma pessoa que, mais recentemente, não tinha expectativa de trabalhar na área pública, porque eu sempre fui do privado, sempre falando sobre meritocracia, busca pela eficiência, fazer mais com menos, gestão de pessoas, logística, eficiência logística. Então tem vários, sempre pensando nisso, e de 2019 para cá tive esse privilégio de entrar na gestão pública, e também entrar nesse mundo político, e hoje, olhando por dentro, eu sou um otimista com a gestão pública. Muita gente está, vamos dizer assim, sem esperança, e muita gente tem esperança. Eu sou uma pessoa que tem esperança porque eu acredito que é possível você fazer uma boa gestão pública, ou seja, tomar decisões boas que vão reverter isso em prol da população. Eu sempre falo
Sérgio, que a gente, quando vai no supermercado, de cada R$ 100 que a gente gasta, pelo menos ali uns 40, 45 É imposto. é imposto, né? Imposto federal, estadual, né? E municipal. Então a população é muito cara, é muito caro para todos, né? Porque o governo, né? O poder público, ele toma esse recurso, né? Ele pega isso do bolso da população, né? E a promessa é que esse recurso possa voltar, né, de uma forma eficiente, ou seja, que o cliente fique satisfeito, que é a própria população, né? A gente tem situações que o cliente fica satisfeito, mas tem muitas situações que o cliente não ficou e não está satisfeito, né? Isso tem a ver com uma boa gestão, né? Que a gente prestar um serviço que seja a contento, porque na verdade ele é muito caro para esse cliente, que é na forma de imposto, né? E ele não entregou esse recurso assim com muito sorriso no rosto. Isso é meio que compulsório, né? Meio que não, Sérgio. É compulsório. É 100%, tanto que o nome é imposto, né? É compulsório. E se não pagar, vai responder processo, enfim. Exato. Então, por isso que é muito sério isso, essa questão da necessidade, né, das boas práticas da gestão pública, que eu acho que ainda é um tema no nosso dia a dia, Sérgio. Infelizmente, pouco debatido, pouco investido, né? Eu acho que para todos, né, que queiram ingressar, né, é só você procurar hoje, né, em Rondônia qual é a faculdade que tem um curso, né, se a gente tem turmas formando, saindo de gestão pública, né? É uma área ainda muito restrita, só que se a gente for pensar, né, hoje Rondônia tem 1.700.000, 1.800.000 habitantes, olha a importância, né, do domínio do que é fazer gestão pública. Tão importante quanto uma empresa, né? Uma empresa você toma a decisão, né, da gestão que você vai impactar 10, 20, 50, 100, né, famílias. Na gestão pública você vai tomar uma decisão que vai afetar, né, dezenas de milhares de famílias. Muitas vezes um estado inteiro, né? Ou se não, né, 1.800.000 pessoas. Então, por isso que é tão importante, eu vejo, e necessário, né, o investimento no conhecimento, né, do ponto de vista educacional, de gestão pública, assim como tem a gestão executiva, a importância da gestão pública. Excelente, excelente. Pessoal, são tantas perguntas que eu tenho para fazer para esse homem, mas ele já avisou a gente que esse podcast vai ser um pouco mais curto, que ele vai ter um outro compromisso e eu vou tentar arrancar dele o compromisso dele voltar aqui novamente. Vamos ver se encaixa na agenda do nosso vice-governador. Sérgio, o nome do podcast é o podcast Direito e Saúde, né? Tem tudo a ver com saúde, até pela minha atuação profissional, tem também a ver com a minha área de paixão, que eu estudo isso, fiz mestrado, estou fazendo doutorado. No que você consegue, Sérgio, correlacionar essa eficiência, essa meritocracia, como você colocou, da gestão privada e no que isso se enquadra, na sua visão, para a gestão pública, em especial da saúde? É uma pergunta complexa, né? Não muito complexa. Mas eu vou responder de uma forma não simplória, né? Mas que eu vejo assim, né? A saúde, assim como as outras áreas, né? Que são a prestação de serviço público, daí saúde nós estamos falando de um serviço essencial, né? Sim. A saúde é igual uma metáfora, Sérgio, que é, por exemplo, um piloto de avião, né? Um piloto de avião, o que se espera é que ele não falhe, né? Porque uma falha pode ser fatal, né? Na saúde não é diferente. Nós estamos falando de vidas, né? São pessoas que estão... Quem está precisando de serviço de saúde, geralmente está fragilizado, está com pressa, né? E quer uma solução rápida, porque nós já adoecemos quando você tá doente, né? Mesmo que não seja algo grave, você vai no médico, você vai pedir um exame, você vai fazer os exames, ou algum procedimento, então, e tem um tempo que urge, que tem pressa, o corpo Sim. precisa ser tratado, né? Sim. Então tem Sendo que em muitos casos, até por uma questão cultural, seja até mesmo por falta de estrutura, muitas vezes o nosso cidadão, quando procura o serviço de saúde, já está numa urgência. Exato, e é natural que às vezes isso aconteça, a gente vai protelando,
né? Então, a urgência, a pressa, quem está procurando saúde tem pressa, está fragilizado, né? E aí entra essa correlação que você pergunta da importância das boas práticas de gestão, né? Eu vejo que hoje, né, a saúde pública, qual é o grande desafio nosso, né? E aí não é especificamente do governo do estado, mas de todos os governos, seja a saúde pública municipal, né, seja numa unidade básica de saúde, numa UPA ou no hospital estadual. Nosso... Posso te interromper, Sérgio? Sim. Você me perdoa? Claro. Eu quero esclarecer para você que está nos vendo aqui, em que pese esse homem aqui está ocupando o cargo de vice-governador, esse debate aqui não é um debate político, pessoal. Nós estamos aqui dialogando e eu quero ouvir as ideias, os pensamentos de um homem chamado Sérgio Gonçalves, que por hora está ocupando a posição de vice-governador. Quem sabe no futuro vai ocupar uma outra posição, né? Ou vai voltar o seu caminho empresarial. O objetivo aqui do nosso podcast é realizar educação em direitos, Sérgio, esclarecer a população e fazer com que vocês entendam como é que as coisas funcionam e ouvir as ideias das pessoas que por hora estão ocupando as posições de gestão e poder aqui no nosso estado. Desculpa ter te interrompido, meu amigo. Desculpa. Então, essa correlação, né, dessa importância que a gente tem um serviço tão essencial, né, que a expectativa é que não tenha falhas, né, o dado da fragilidade, da pressa, né, e da urgência que normalmente acontece, né, e do outro lado, o que precisa acontecer para que esse cliente, né, essa pessoa, essa dona de casa, essa mãe, esse pai, esse filho, essa criança, quando ele for atendido, que ele saia de lá satisfeito. Né? Esse aqui e isso passa pela questão das boas práticas de gestão pública. Né? Você tem boas práticas de gestão pública dentro de uma unidade, né, que presta o serviço. Você tem as boas práticas de gestão que precisam ser cada vez melhoradas para que esse cliente saia satisfeito. Que é o cidadão. Nas cabeças também, né, aonde se faz o planejamento, como a gente conversava agora há pouco. Sim. Né? Então, essas boas práticas de gestão, elas garantem, por exemplo, que quando a pessoa chegar nesse estabelecimento, ela vai ser bem recebida na recepção, né? Ela vai ser recebida a contento nessa recepção, ela vai ser encaminhada para o primeiro, vamos dizer assim, para o primeiro serviço, a primeira pessoa que vai ter o contato com ela, que vai ser encaminhado, a contento, com satisfação, né? Então, boas práticas de gestão traz paz também para o ambiente, para todo mundo trabalhar. Aonde não tem boas práticas de gestão, o ambiente não é de paz, o ambiente é de luta, de cansaço, né? de gente batendo cabeça com gente. Né? Não gera sinergia. Então, as boas práticas por exemplo, você ter uma logística de materiais que funciona para ter o material na hora certa daquele procedimento. Isso passa por gestão, por boas práticas de gestão. As boas práticas de gestão vai dar condição, por exemplo, para um diretor de hospital, ele saber o que está acontecendo dentro do hospital dele, em tempo real. O que aconteceu ontem, o que aconteceu nesse mês e qual é o plano para amanhã, para essa semana ou para o mês que ainda vai estar se iniciando hoje, por exemplo, né, 1º de setembro. Então, boas práticas de gestão é como se vai me dar condição de levar esse carro, né, esse navio, essa unidade, essa organização que presta serviço, para determinado lugar. Se eu não tenho boas práticas de gestão, eu acho que eu estou levando, mas eu não estou levando, porque não tem leme, né? Não tem rumo. Então a gente precisa de rumo. E o que vai ajudar a gente a ter rumo é entender como é que se faz gestão, seja de uma organização ou de uma unidade que presta serviço de saúde, ou também, vamos dizer assim, numa cabeça maior que planeja, né, que integre essas unidades que precisam também conversar entre si. Né? Sim. Aparentemente parece algo complexo, né, difícil. Né? Eu olhando de longe e de fora, né, da área pública, né, e nós estamos falando aqui especificamente de saúde, então muitas vezes a gente pensa que a saúde é um problema, é um desafio insolúvel. Né? E eu posso afirmar para você, olhando por dentro do governo, né, do ponto de vista de quem está vendo por dentro
eu sou um otimista com a questão da gestão da saúde pública. Eu penso que tem solução, né? E essa solução ela passa pela gestão que cada vez mais precisa ser comprometida com a eficiência desse serviço, né? A eficiência é você extrair o máximo possível para que esse cliente saia satisfeito, né? A ineficiência é você estar muito abaixo da capacidade e esse cliente muitas vezes não vai sair satisfeito quando ele veio para receber essa prestação de serviço, né? Então, um lastro, né, um alicerce importante de tudo que nós estamos falando aqui é a gente ter, né, cada vez mais, né, a clareza de que a gente precisa investir e ter a prática, né, as boas práticas da gestão pública dentro, né, das unidades de atendimento, né, e no governo como um todo. No governo como um todo. Eu aprendi na área pública, Sérgio, que você precisa ter algumas coisas para fazer a diferença na área pública, né? Você precisa ter domínio de gestão, minimamente, né? Você precisa saber um pouco do que tem legalidade, né? E você, claro, você precisa vontade política. Precisa dessas três coisas, né? Vontade política, porque se não tiver vontade política, não adianta ter gestão, não vai acontecer nada, não adianta ter legalidade, né? Só a legalidade sem vontade também não vai acontecer. Precisa ter as três, né? Juntas. Ah, mas e o dinheiro? Não, o dinheiro bons projetos sempre vai ter recurso, né? Dinheiro nunca é o problema, né? Tem dinheiro voando para todo lado aí, seja na esfera federal, né? Então, o que a gente precisa é ter bons projetos. É importante ver um homem como o senhor falar isso, Sérgio, porque a gente ouve muito a escassez de recursos na saúde. Isso é quase que um mantra. É muito importante ouvir isso da sua boca, Sérgio. Mas, Sérgio, pensa comigo, né? Todos que estão nos assistindo aqui. Muitas vezes, a falta de recurso, ela vem também da ineficiência, né? Toda vez que eu tenho um ente, né, um prestador de serviço, que ele é ineficiente, então eu vou ter clientes que não estão sendo atendidos, que vai formar uma fila ali fora, né? Essa ineficiência, essa fila vai falar, não, a solução é o quê? Eu tenho que aumentar esse atendimento. Será que eu preciso aumentar o atendimento ou eu tenho que aumentar a eficiência do atendimento que eu já tenho? Entende? Perfeitamente. Então, quando eu tenho ineficiências, é igual quando a gente vai fazer aula de finanças pessoais, né? Uma pessoa que está endividada, aula básica, A, E, O, U das finanças, né? O endividado, pela questão emocional, muitas vezes ele acha que a solução para a vida dele é mais dinheiro, tem que ganhar mais dinheiro, né? E a primeira lição, e uma das mais básicas que a gente vai aprender em finanças pessoais, enxugar custo, é que a solução não é mais dinheiro, a solução é eu preciso tomar algumas decisões para administrar bem o que eu já tenho, né? E o que é interessante, que o que é para as finanças pessoais também é para a gestão pública, não importa o tamanho. Nem sempre a solução é mais recurso, né? Mais atendimento. Né? Às vezes a solução... O que você está dizendo, com outras palavras, não adianta ficar tentando encher uma piscina que está furada. É mais ou menos isso. Né? Então eu tenho vamos dizer assim, uma ineficiência que, concorda comigo que se a gente não resolver a ineficiência, sempre vai pedir mais recurso? Com certeza. E nunca vai ser o suficiente. E uma regra básica de economia, o pouco que eu sei de economia, pessoal, é que a economia é a ciência da escassez de recursos, correto? E tem um agravante, né? Aí a gente volta para o nosso cliente, a população. A população está com pressa e quer solução. Sim. Né? Então, como a gente tem que resolver na causa? A causa passa por buscar eficiência que tem a ver com boas práticas de gestão pública. Né? Todo mundo está com pressa. Só que para mim mexer na causa, o que é mais fácil? Eu mexer na causa para fazer gestão ou aumentar recurso? Né? Às vezes parece que é mais fácil eu buscar mais recurso. Então eu preciso ou de mais arrecadação, precisa de mais orçamento, né? Que aparentemente às vezes parece assim, é uma solução que se é empregada ao longo dos anos, né? Não, isso já é histórico, né? Isso é cultura inclusive do nosso país, né? Mas eu penso que isso não é só a saúde.
Sérgio. Isso eu aplico para todos os tipos, qualquer tipo de serviço público. Porque o que eu aprendi na gestão pública, né? Olhando por dentro, e a conclusão minha. O povo que representa a gestão privada, que é quem carrega esse estado de Rondônia nas costas, ele vai a 120 por hora na vida. O poder público, normalmente, ele está indo a 20 por hora. 120 para 20. Há um descompasso homérico. Né? Qual que é o nosso desafio? Né? A gente precisa reduzir esse descompasso. Como é que você reduz esse descompasso? O que é tirar esse descompasso? Por que o governo vai mais lento? É burocrático. É ruim de serviço, historicamente. Né? Que a gente sabe... Né? Eu não estou falando do governo do estado, eu estou falando... Você está falando do Brasil, Sérgio. Você está falando do Brasil como um todo. O que historicamente... Na minha visão. Governos, seja governo federal, governo estadual, municipal, governo, tradicionalmente, quando ele põe a mão, né, fica lento, caro e o cliente sai insatisfeito. Esse é o histórico. Né? Então, por isso que o governo, na minha opinião, ele precisa ser um governo pequeno para que o povo, com a sua autonomia, né, as organizações privadas e sociedade privada precisa ser grande, né? E o governo ele não pode ser muito grande, porque o governo grande, alguém vai ter que pagar essa conta, né? É claro que onde o governo está presente, aí a gente volta de novo. É possível, sim, ter ganho de eficiência, né? E aí a gente está falando das funções típicas do Estado, né? Direitos fundamentais de primeira geração. Segurança pública, saúde, educação, que esse é o básico para um Estado funcionar. Isso, perfeito. O que me deixa muito intrigado, Sérgio, desculpa, eu tô com muita vontade de pegar essa tua ideia. O que me deixa intrigado, e eu tô falando com um homem que é especialista não só na iniciativa privada, como também na seara pública, porque você foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Sim. Eu não sou especialista nessa área, Sérgio. Confesso aqui para vocês a minha ignorância específica nesse tema. Rondônia é um estado que tem crescimento de PIB a nível chinês. Correto? Correto? Correto. É o segundo melhor do Brasil. Quando o Brasil, no período da pandemia, o Brasil estava com crescimento zero, às vezes negativo, Rondônia teve crescimento de PIB na pandemia. Correto? Sim. Como é que a gente faz, Sérgio, para coordenar, na sua visão, esse crescimento econômico pujante, que talvez seja o maior do Brasil, ou um dos maiores do Brasil, com a gente ter uma saúde de qualidade para o nosso povo rondoniense? Bom, mais uma pergunta complexa, né, Sérgio? Bom, acho que primeiro o PIB, né, de Rondônia, historicamente, ele vem de uma crescente muito importante e relevante no país. E isso se deve a quem produz, né? Quem é que dá... Né? Rondônia está brilhando. Esse brilho vem de quem? Esse brilho vem de quem produz. Da iniciativa privada. Da iniciativa privada. Dos nossos produtores do agro, é a agricultura familiar, é o nosso produtor que tem 2 hectares que está fazendo história com a sua produção de cacau, né? Lá na região de Jaru, na região de Cacoal. Em Cacoal com café. Café e por aí vai. Então nós temos o nosso agro, a nossa força da indústria, o comércio, o serviço. Né? Nós temos Então, Rondônia, ele tem esses indicadores porque eles são gerados por quem está levantando cedo, dormindo tarde, assumindo o risco e com a expectativa de no final do mês ter o seu lucro. Né? Todos, sem exceção. Então, Rondônia, esse ano, por exemplo, a estimativa é que Rondônia vai ser o segundo estado que mais vai crescer no Brasil. Nós estamos só atrás do Mato Grosso. Que também tem um agro fortíssimo, né? Fortíssimo. E a nossa força motriz também é o agro, né? Então, o primeiro que a gente tem que destacar é que quem carrega o estado de Rondônia nas costas, e se tem um brilho qualquer, ele é gerado por quem produz, sabe? É o seu José, a dona Maria, que tem um sítio que tá tirando leite, que está mandando para o laticínio. E o laticínio embala, gera divisas para o Estado, paga o imposto, que o leite, inclusive, que o seu José, depois de empacotado, vai comprar lá no supermercado. Então, esse ciclo ele é gerado por quem produz. O governo do Estado ele tem um papel importante, porque ele vai afetar o ambiente. Mas quem que
quem que realmente dá esse brilho e faz o vento acontecer, né, todo, é quem produz. Eu tenho a visão, Sérgio, que o Estado, e eu falo lato sensu, seja União, Estado, município, ele pode ser tanto um facilitador como um atrapalhador. Então, aí você chegou no segundo ponto, né? Que você me perguntou como é que um Rondônia que está crescendo tão bem, né, que tem indicadores tão Há muitos importantes anos na economia, né, e como é que a gente traz isso, por exemplo, para prestação de serviço de saúde, né? Eu penso assim, o Estado, primeiro a gente tem esse alicerce da questão das boas práticas de gestão. Brasil, né, o nosso país, ele é um país hostil para quem empreende, não é um país amigável, né? Eu sou da opinião que o Estado ele precisa ser leve nas costas de quem produz. O Estado pesado faz a economia girar de forma mais lenta, a riqueza ela é gerada de uma forma mais lenta e sofrida. Estado leve, exemplo disso, Estados Unidos, que tem uma tributação leve e que empodera a população, ou seja, fica com você. A gente tem um exemplo aqui bem pertinho, vice-governador. O Paraguai. O Paraguai, que está indo muito bem, né? Agora a Argentina também, né? O Paraguai, né? O Paraguai. Eu hoje, inclusive, me mandaram um vídeo do YouTube. Parece que o Paraguai ele tem um imposto. O imposto total sobre o PIB não ultrapassa 15%. Perfeito. O Brasil já está com um pouquinho mais de 40%, né? Isso. Então, Estado pesado, né? Você fica muito no limiar de gerar riqueza ou pobreza, né? E eu penso que o Estado ele precisa ser leve, né? O Estado ele só vai ser leve se ele for enxuto e eficiente, né? O Estado muito grande, inchado, focando no que realmente importa. Então, ele só vai ser enxuto se ele focar no que importa e ele tem que ter eficiência no que entrega. Estado muito grande, que abraça tudo, né? Fica normalmente ineficiente, alguém vai ter que pagar essa conta. E essa conta ela é paga por todo mundo que vai no supermercado. É o contribuinte. Né? Então, e hoje o Brasil, né, como em linhas gerais, do jeito que está estruturado, é um Estado hostil para quem empreende. Né? A geração de riqueza ela está muito restrita a um grupo de empreendedores. Né? Por quê? Porque a estrutura burocrática que se criou, ela não é amigável. Eu penso que a gente precisa não de amarras, a gente precisa de liberdade econômica. Né? A liberdade econômica é você transferir e dar o poder para quem precisa ter esse poder, a sua autonomia, que é o empreendedor, a população. A população decide o que quer. Não o Estado ser um tutor, né, decidindo pela população o que ela deve fazer. Né? E a gente sabe que nações, estados que fizeram isso, né, de ficar muito grande e até certo ponto o Estado ele fica tão grande que a população fica tolhida na sua capacidade de decisão. São países que hoje estão na miséria. Né? Quais são os países hoje que têm os melhores indicadores econômicos e de distribuição de renda do mundo? São países que o Estado ele é menor, né? E o setor o que entrega com eficiência. Entrega com eficiência e o Estado não é tutor. O Estado ele não é hostil. Por quê? Porque ele não tem as amarras. Né? Tipo, tem liberdade para empreender, liberdade para produzir, né? Liberdade para voar alto, liberdade para criar, né? E o Brasil, eu penso que a gente ainda tem muito que avançar, né? Tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. Por quê? Nós não somos reféns da questão federal, né? No âmbito do Estado tem muita coisa que pode ser feito, assim como no município, tem prefeitos no país que revolucionaram seus municípios, mesmo com um ambiente hostil, mas aonde que ele tinha aquela esfera de autonomia, tomou boas decisões de gestão pública, e são cidades hoje que são muito prósperas. Né? Mesmo nesse contexto. São cidades prósperas porque o gestor, né, que estava à frente daquela gestão, ele tomou boas decisões, e isso gerou autonomia, liberdade, e a população está prosperando. São cases de sucesso. Né? Hoje tem cidades em Minas Gerais, tem cidades no Paraná, Santa Catarina. Aqui em Rondônia tem prefeitos, né, que eu creio que também, que eu tenho acompanhado, eu tenho certeza que já estão fazendo história com boas práticas de decisão. A gente precisa ser criativo, só que para a gente ser criativo em prol da população, só vai conseguir fazer se dominar a gestão pública.
né? O gestor principal, ele tem que ter domínio, tem que levantar cedo, não pode ter preguiça, e ele tem que ir lá na ponta ver, né? Ficar no ar-condicionado, atrás de uma mesa, achar que mexer com caneta e papel vai resolver alguma coisa, não vai. Ele vai ter que ir lá, pé na poeira, Colocar a mão na massa. e sentir também da população. Tem que estar lá ouvindo a população, tem que estar ouvindo as angústias, né? Que a gente ouvindo as angústias, a gente vai validando cada vez mais que o caminho é esse, né? Boas práticas de gestão pública e aí, de novo, né? Boas práticas, vontade política, legalidade, né? E um dia de cada vez você vai... de grão em grão que a galinha enche o papo. E enche mesmo. Olha, Sérgio, vou falar agora a minha opinião pessoal. Eu não costumo falar isso não, mas para mim é muito gratificante. Eu creio que você nunca tenha olhado minha rede social, mas assim, eu tenho alguns vídeos onde eu tô no serviço público da Defensoria. Eu tô há 16 anos, mais uns quase 6 anos que eu fui policial civil no Rio de Janeiro também. Veja só, eu sou um sobrevivente, né? Eu sempre, desde quando eu era criança, eu sei que você está com pouco tempo, mas eu vou te contar uma história. Fica à vontade. Você estava falando essa história do cidadão ser o cliente. Isso ressoa comigo, porque eu lembro das poucas vezes, meu pai sempre foi empresário, e das poucas vezes que meu pai entrava no serviço público, eu acho que você já deve ter passado por isso quando criança, adolescente, não sei. A gente entrava no serviço público, por exemplo, eu entrava no Detran lá do Rio de Janeiro, e aí, no ambiente público, a primeira coisa que você, cidadão, via era aquela folha de papel ofício ou em papel A4 impresso. Artigo 330 do Código Penal. Desacatar funcionário público. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu lembro que eu, já adolescente, eu olhava para aquilo e falava, cara, peraí, a gente está vindo aqui buscar ajuda do governo e a primeira coisa que o cidadão ele recebe é uma ameaça. Né? Eu lembro que tão logo eu tomei posse aqui na Defensoria, tinha alguns cartazes desses. Lá no núcleo que eu assumi em Ariquemes, a primeira coisa que eu fiz foi arrancá-los, porque eu achava isso um despautério com o cidadão. E assim, Sérgio, eu acho que é muito importante, respeitando o pessoal todo e qualquer pensamento divergente, né? Assim, aqui no Brasil a gente está precisando de mais diálogo, né, Sérgio? Menos radicalismo e mais diálogo. Mas eu acho que é muito importante a gente ter pessoas ocupando posições de autoridade governamentais, como você hoje ocupa, né? O cargo de vice-governador e possivelmente dentro de alguns meses também irá assumir o cargo de governador desse estado, né? É importante termos essa visão de que eu sou servidor público, não tenho o menor demérito nisso. Hoje você também é servidor público, certo? Ser vice-governador é ser servidor público, mas a gente precisa ter a noção de que nós estamos aqui para servir e que a gente não produz. A gente pode fazer um belo trabalho melhorando a vida das pessoas. Eu quero crer que eu, na minha função na Defensoria, eu consigo fazer isso. Agora, a gente não produz. E quem produz é o seu João, é a dona Maria, é o pequeno produtor rural, é o pequeno empresário, que eu acho que o pequeno e médio empresário são os que mais empregam aqui no nosso estado e no Brasil, correto, Sérgio? Sim, é isso aí. É um grande empregador. É o maior empregador. É o maior empregador? Sim, sim. Eu não sabia desse dado. Eu sabia que eram grandes empregadores, mas eles são numericamente os maiores. Sim, gera mais de 50% dos empregos são os médios e pequenos. Ou seja, as grandes empresas, apesar de pode até gerar uma arrecadação grande, mas ela não emprega muito. Ela gera volume, mas o maior empregador são as médias e pequenas, os microempreendedores. 98% das empresas ativas que estão em funcionamento são micro e pequenas empresas. E que normalmente empregam uma pessoa, duas. E são muito relevantes na geração de emprego e renda e riqueza no Estado. Ou seja, quanto mais a gente desonerar e quanto menos o Estado criar óbice, melhor para essas pessoas e melhor para a população. Os grandes, eles são essenciais, são muito importantes, porque a gente não vai ter pequenos fortes se não tiver grandes fortes. Mas a gente ter os pequenos fortalecidos, isso garante uma boa distribuição de renda. Tanto é, hoje, Rondônia é o segundo melhor índice de Gini. O que é o índice de Gini do Brasil? É um indicador que não adianta você produzir renda, ela precisa estar distribuída, e não é renda per capita, porque a renda per capita
ela não mostra a verdade, né? O que Não. vai mostrar é o índice de Gini, ou seja, Rondônia... Renda per capita é só a conta. É uma conta matemática. Você pega PIB, vê população e pronto. Isso, que não reflete. Não. Né? Agora, o índice de Gini, o que é legal? Você vê que Rondônia está crescendo, mas a população, inclusive a população como um todo, ela recebe o benefício dessa geração de riqueza. E isso é traduzido no índice de Gini. Sim. Que é, na verdade, a distribuição de renda. Exato. Não forçada. Real, né? A distribuição de renda não forçada pelo Estado, e sim pela própria... Natural, pelo mercado. A estrutura de mercado real. Né? Sim. Sérgio, eu quero muito continuar aqui com você, mas eu sei que você tem um horário. Então eu queria fazer algumas perguntas para você. Pois não. E já colocar aqui em público para lhe convidar para retornar aqui outras vezes, porque eu sinto que você tem muita coisa ainda a dizer. Né? Eu praticamente não falei nesse podcast aqui. Você falou, eu fiquei, não, deixa o homem falar. Deixa o homem falar que ele tem muito a dizer. Sérgio, primeira pergunta. Você vai ser candidato ao governo de Rondônia? Hoje eu sou pré-candidato ao governo, né? E pretendo sim ser candidato no futuro breve ao governo do estado. Sim. Você não perguntou, mas justamente a minha principal motivação surgiu daí. Essa seria assim. Da gestão pública, né? Eu vejo que eu olhando o governo por dentro, né, hoje eu não era otimista quando eu estava fora, porque a gente vê o problema, acha que ele é insolúvel. Uhum. Mas hoje, olhando por dentro, eu vejo que tem muita coisa que dá para melhorar. É possível, sim, né, a gente fazer uma boa gestão de tal forma que esse cliente saia satisfeito. Que é o nosso cidadão. Que é a população. Você comentou comigo, até antes da gente iniciar aqui, inclusive foi até por isso, pessoal, que atrasou um pouquinho hoje o podcast, eu peço desculpas a vocês. Você comentou que um dos fatores, se não o principal fator que lhe motivou a ser pré-candidato, seria a saúde pública do estado de Rondônia. Aí eu quero lhe fazer uma pergunta. Se o senhor fosse governador do estado amanhã, numa hipótese, né? Numa hipótese, ninguém aqui tá falando nada de golpe não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, é uma hipótese. Se o senhor fosse governador amanhã, qual seria uma das primeiras medidas que o senhor tomaria para tentar melhorar a saúde do nosso estado? Tudo que se fizer na saúde, todos os esforços meus seriam no sentido da eficiência. A busca pela eficiência, é claro que isso passa, né? Por exemplo, você não vai ser eficiente, quem faz tudo acontecer são as pessoas. Com certeza. São os profissionais que estão nessas unidades, são os médicos, enfermeiros, todos os profissionais de saúde. Eu acho que ouvir, né, principalmente ouvir, porque eles já estão lá há muitos anos, o problema é histórico, não é um problema que surgiu nos últimos 5 anos, é um problema que já vem aí de 40 anos. Né? Como eu te falei, eu sou um otimista, mas não é romântico, eu sou um otimista no sentido que eu vejo que dá para você, de grão em grão, ou seja, de decisão em decisão, você vai melhorando o contexto da eficiência. Você vai moldando a gestão e a cada mudança você vai melhorando. Passa também, né, principalmente, né, de estar junto, estar próximo, estar ouvindo, estar dialogando com quem está lá no dia a dia, né, sofrendo e vendo o que está acontecendo. Então, ouvir também é tão importante, porque qual que é a assertividade de uma boa decisão? Né, você ouvir quem está lá, que é o que a gente fala lá no Jaru, quem está com a barriga no balcão. Quem é que está com a barriga no balcão? Né? São os nossos médicos, são os nossos enfermeiros, são os diretores de hospitais. É quem está com a mão na massa. É quem está com a mão na massa. Então passa por esse diálogo também. Ele é tão importante, né, quanto você também ter esse domínio. Então, todas as medidas possíveis para buscar eficiência. E muitas vezes as medidas para tomar eficiência, aí usando, que é muito peculiar da saúde, não é um remédio gostoso. É um remédio amargo. Né? É um remédio que não é docinho. E que também não é indolor. Muitas vezes pode doer. Né? Quantas vezes os nossos pais, quando, né, quem era criança, né, quem é que queria tomar uma injeção? Ninguém quer tomar injeção. Ninguém quer tomar remédio amargo, mas todo mundo quer sarar. Até hoje, né, Sérgio? Quem gosta? Você gosta de tomar injeção? Eu não gosto, não. Eu tomo. Mas ninguém gosta, né? Então a gente tem que estar disposto também vamos dizer assim, ser sinceros, né? Todos precisam ter um certo grau de sinceridade consigo mesmo,
que muitas vezes para a gente atravessar o rio, chegar do outro lado do rio num lugar tão desejado, a gente tem que atravessar o rio, a gente precisa tomar alguns remédios, né? E eficiência, né? A busca por a questão da eficiência representa muitas vezes isso também. Excelente, excelente. Agora eu queria fazer para você, Sérgio, uma pergunta sobre o SUS, Sistema Único de Saúde. Eu vejo nessa minha caminhada na saúde pública que tem o pessoal que é apaixonadíssimo pelo SUS e tem gente que critica veementemente o SUS. Eu sou da opinião que a gente tem que ter o meio do caminho, né? Não adianta ter uma defesa absolutamente apaixonada, né? É igual o pai que ama demais o filho e por amar demais não enxerga os seus defeitos. E também criticá-lo para destruí-lo também eu acho que não é o caminho. Mas eu queria saber a sua opinião, Sérgio. O nosso Sistema Único de Saúde, na sua opinião, ele é viável ainda? Ou a gente, enquanto nação, não seria nem a função do governador de estado, mas nós, enquanto nação, enquanto cidadãos, lá em Brasília, a gente tem que repensar o nosso modelo de saúde pública aqui no Brasil? Bom, o modelo do SUS, eu não sou um especialista, mas eu sempre ouvi falar que é um dos mais modernos do mundo, né? Só que se a gente for conversar com o cliente final, né, igual você falou, Sim. né, o cliente final está satisfeito? Não, não está satisfeito. Se o cliente final não está satisfeito, isso indica que a gente sempre vai ter que tomar alguma providência para melhorar. Tudo sempre vai dar para melhorar, né? Mas qual é o melhor indicador para nós? O cliente, né? Esse cliente, ele está satisfeito? A gente tem uma gama, né, de cidadãos, de pessoas que pagam seus impostos, né, que vão usar o serviço e não estão satisfeitos. Sim. Né? Claro que a resposta precisa ser repensado, tem aonde que pode ser melhorado, né? Mas aí é que tá, né? Eu creio que tanto a nossa bancada federal, que aí na esfera federal precisa estar provocando isso. Sim. Nós aqui no Estado é uma reflexão que também é importante, né, que você traz, porque o Estado ele também usufrui e ele conversa, ele se integra a esse Sistema Único de Saúde, né? E aí, assim, nós temos as ineficiências na esfera federal e nós temos a busca de eficiência e ineficiência aqui na esfera estadual. Lições de casa que precisam ser feitas. Com né? certeza. Então, com certeza, precisa ser repensado e o indicador da satisfação do cidadão, né, com certeza tem muito que pode ser melhorado. Para você, Sérgio, qual é o maior problema da saúde pública no Brasil? Não precisa ser em Rondônia, não. No Brasil. Já que a gente está falando de SUS, qual é o maior problema para você da saúde pública? Olha, você acha que é a falta de eficiência? Então, um principal é esse, a questão da eficiência, né? E aí eu vou chamar a atenção para um outro ponto que ele é muito importante, que é a gente não perder de vista o cliente, né? Porque é possível a gente, porque é um serviço, né? Eu sempre vi o serviço de saúde pública, ele é um serviço muito, o volume de trabalho é absurdo, né? Para o profissional de saúde, né? E esse volume de trabalho ele pode ser tão grande e para o gestor público também, que se a gente não cuidar, a gente esquece do cliente. A gente esquece, por exemplo, que a população, a dona de casa, a mãe, o pai, a criança, quando ele chega, ele, por exemplo, precisa ser bem recebido. Sim. Alguém tem que dar atenção, alguém vai ter que ter... alguém vai ter que olhar para essa pessoa, ele precisa ser visto, né? Acho que a palavra que você está procurando é empatia. Tem que ter empatia. Se não cuidar, né, os problemas, os desafios, eles são tão enormes e extenuantes, cansativos, que se perde de vista, não se consegue enxergar essa dona de casa que chegou com seu filho e que precisa ser vista. Né? E aí eu não estou criticando ninguém, né? Porque isso é ser humano. Se nós não cuidarmos, não se enxerga mais, não consegue enxergar. Sim. Você vai enxergar, torna-se um número. Você vira uma rotina e não há mais sensibilidade. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. E eu acho, Sérgio, que isso que você está falando é mais relevante ainda para o servidor que não está na ponta. O servidor que está na atividade meio olhando para uma planilha.
Eu acho que esse servidor ele tem que ser capacitado, ele tem que ser treinado para quando ele olhar números numa planilha, ele não pode olhar só um número. Porque em cada número que consta ali numa planilha de saúde, você tem um drama, você tem uma tragédia. Eu vejo, Sérgio, que você tem uma visão muito peculiar e muito interessante. Eu gosto muito. Não sei se deu para perceber aqui que eu tenho gostado muito dessa tua visão empreendedora. Pegando essa tua visão empreendedora de eficiência, se a gente fosse medir aqui o índice de palavras, eu acho que eficiência está no top 1, né? Nem top 10, não. Como é que a gente pode pegar essas experiências da iniciativa privada e jogar para a saúde pública, na sua visão, através de parcerias públicos-privadas, através de terceirização, através de um modelo híbrido? Antes da gente iniciar aqui o podcast, você estava falando de outros estados da federação que tiveram práticas exitosas, como Mato Grosso. Qual é a sua ideia, assim, Sérgio? O que você pensa sobre esse assunto? Olha, eu penso, Sérgio... Você não está bebendo água não, né, homem? Primeiro, eu quero destacar aqui e enfatizar a importância dos profissionais de saúde. Né? Hoje, nós estávamos falando agora há pouco na questão da empatia, né, de conseguir enxergar essa pessoa, né? Mas hoje, claro, o que representa os nossos profissionais de saúde são profissionais da área de saúde dedicados, né? São pessoas que fazem milagre dentro das suas possibilidades para atender a população, né? Sejam os médicos, as médicas, os enfermeiros, as enfermeiras, os profissionais, todos os técnicos, né, na área de saúde, né, todos que fazem as unidades funcionar. Sim. Então eu quero, assim, é muito importante porque os acertos são muito maiores do que os erros. É porque a saúde dói, né? A saúde grita mesmo. Então, enfatizar o que dá certo, é reconhecer o trabalho bem feito, né, dos médicos, das médicas, dos enfermeiros, todos os profissionais da área de saúde, os técnicos, né, dos hospitais, e a dedicação e o olhar que se tem, de fato, para dar o melhor. Com o que se tem, dar o melhor para essa dona de casa, sim, esse pai que veio, sim, na unidade. Então, acho que é importante registrar isso, né, que graças a Deus que nós temos profissionais dedicados, né, aqui no estado de Rondônia. Né? Sérgio, eu queria só complementar o que você disse. Eu não sei você, eu tenho plano de saúde. Você, quando você chegou aqui em casa, que o estúdio é aqui em casa, tá, pessoal? Para quem não sabe, os estúdios são aqui na minha casa. Você viu que tem uma moto ali na frente. Se eu me acidentar, que Deus me livre e nos livre disso, sim, se eu me acidentar, Sérgio, eu quero ir pro João Paulo. Porque os melhores profissionais para salvar a minha vida, eles estão lá. Eles estão no João Paulo. Eu falo sem falsa modéstia, Sérgio. Eu tenho muitos amigos médicos, muitos amigos enfermeiros, técnicos também, até porque eu lido diretamente com isso. Sem falsa modéstia. Esses homens, essas mulheres, são heróis. Trabalham muitas vezes em condições não ideais, longe das ideais, e, de fato, o que você falou, você está corretíssimo. A gente precisa reconhecer o trabalho dessas pessoas. Só queria dizer isso. Continue, por favor, na sua resposta. Eu penso que a solução para a saúde, que você falou, ela passa por 2 pontos. Né? Primeiro, melhorar a eficiência da gestão das unidades. Isso eu vejo que é algo que dá para melhorar muito. Né? E a outra parte é buscar, sim, projetos de parcerias público-privadas, né, no sentido da operacionalização da área da saúde, né, a possibilidade de concessão de serviços, de alguns serviços públicos de saúde para o privado entregar esse serviço, porque eu penso que o privado, muitas vezes, Sérgio, ele vai ser muito mais eficiente, não vai vazar recurso, não vai ter vazamento, né, e o cliente vai ter a chance... Vazamento que você fala é desperdício. Desperdício. E o cliente, nós vamos ter a assertividade desse cliente, a chance, sim, dele sair satisfeito muito maior, né? Então passa muito pela questão de alguns modelos de parcerias privadas, porque trazendo o privado, a gente naturalmente ganha a eficiência do privado dentro da prestação de serviço público. Excelente, excelente. E o que fica dentro do serviço público, Sérgio? Como é que a gente faz
para diminuir ou acabar, eu acho que acabar é uma utopia, né? Com a burocracia, que muitas vezes eu gosto de chamar de burocracia. Como é que a gente faz para acabar ou para diminuir essa tão malfadada, essa maldita burocracia, que é um dreno de tudo, de recurso público, de eficiência e de satisfação do nosso cidadão? Eu vejo que o gestor, isso passa por gestores que tenham visão para isso, né? Enquanto a gente não tiver gestores públicos, que não tiver a visão, né, para que a vida da população precisa ter simplificação quando ela se relaciona com o poder público. Então, quando ele vem com o poder público para buscar serviço, uma autorização, né, alguma regulação, né, algum tipo de autorização, isso precisa ser simplificado e não burocratizado. Só que para isso acontecer, nós precisamos de gestores, de lideranças públicas que tenham visão para isso, né? Visão de simplificação, né? Não basta só sentir a dor da população, você também precisa falar o que eu posso fazer para mim construir liberdade aqui, né? Liberdade para a população, ela acessar de forma simples a hora que ela quiser, seja um serviço ou uma autorização qualquer que seja, né? Então nós tivemos num período recente, né, por exemplo, uma autoridade federal com uma visão assim extraordinária para isso, né, foi o ministro Paulo Guedes, né, do presidente Bolsonaro. Então ele tinha essa visão no sentido de que as relações precisam ser simplificadas, não pode ter um abismo, não pode ser complicado. Relação Estado-população, quanto mais complicado, mais difícil para a população gerar riqueza, para ela ter a sua autonomia de voar alto, né? Então, e a riqueza não circula. E a riqueza fica lenta para circular. E aí, na verdade, ela fica tão lento que ela, em vez de gerar riqueza, começa a gerar pobreza, né? Infelizmente. É por isso que eu digo que o nosso país é um país ainda muito hostil para quem empreende, né? E por isso que muita gente hoje opta por estar na informalidade. Por que muita gente foi para a informalidade? Se dá a hostilidade. O Estado, quando ele é amigável, todo mundo quer estar formalizado. Eu acho que todo mundo, ao fim e ao cabo, quer ficar na legalidade. Sim, perfeito. É difícil você... É claro, em toda a sociedade tem as pessoas que querem ficar à margem. Mas, via de regra, o cidadão de bem, o cidadão ordeiro, ele quer pagar os seus impostos. Perfeito. Desde que os impostos não... o sufoquem. O sufoquem, né? Acaba virando um peso muito grande, né? Então, eu penso que o caminho, né? O caminho passa por a gente ter lideranças políticas cada vez mais com visão, né, de que a vida da população precisa ser simplificada, né? A gente tem, eu sempre falo, olha, às vezes você tem 1.000 pessoas trabalhando, né, e das 1.990 está querendo criar mais regras. E aí você tem 1, 2, 3 que fala, gente, a gente tem que simplificar a vida para quem está gerando riqueza, né? Então, você tem, infelizmente, ainda muita gente querendo regulamentar, né? Travar, criar mais amarras, e você tem alguns poucos gatos pingados com visão que precisa simplificar, né? Você colocaria, Sérgio, no seu governo uma secretaria ou uma superintendência ou qualquer órgão de desburocratização? Então, Você tem essa ideia? Eu penso que a simplificação, desburocratização, ela é um tema muito transversal. Eu penso que não sei se uma secretaria, mas eu penso que é um tema porque assim, quando a gente fala em empresa, Sérgio, eu venho do setor empresarial e eu ouvi falar isso muito na vida, né? Custo numa empresa é a coisa mais perigosa que tem. Sim. Custo é igual unha. Se você não cortar, todo dia cresce. Então esse é um mantra de qualquer empresário que fez a sua empresa crescer. Custo, despesa é igual unha. Se você não... Todo dia cresce, então todo dia você tem que cortar um pouquinho. Na gestão pública, é a mesma coisa. Burocracia é igual unha. Se você não cortar, todo dia vai crescer um pouquinho, né? Agora pensa num ambiente que não é cortado, que não se cria a cultura da simplificação. Sim. Né, de desburocratização. Então isso cresce. A gente vai ter daqui a pouco uma unha do Zé do Caixão. Lembra do Zé do Caixão? Ponto de sufocar, que eu chamo de galinha dos ovos de ouro. O que é a galinha dos ovos de ouro? É a dona de casa que faz bolo para fora, que sonha em ter a sua empresa na rua.
né? Mas E que não consegue. Então tem muita gente hoje que ele opta por não crescer na formalidade, dado conjunto de regras, exigências, né? É tanta regra, né? Eu conversei com uma empresária esses dias do setor de peixes, ela falou, olha, Sérgio, eu estou desistindo de buscar me enquadrar em tal regulamento que eu quero vender para outro estado. Vem um técnico da saúde aqui e diz que a pia tem que ser nessa porta. Porque a regra sanitária diz que não pode ser lá, tem que ser aqui. Eu vou lá e ponho a pia. Gasto, ponho a pia. Passa um mês, chega outro fiscal de um outro órgão? Não, do mesmo órgão. Ah, do mesmo? Do mesmo órgão. Fala, não, essa pia não pode ser aqui, essa pia tem que ser lá. Entende? Então a pessoa tá desistindo. Por quê? Porque a burocracia faz isso, né? Então é tanta regra que muitas vezes há um problema de interpretação dessa regra. E quem que paga sempre essa conta? O empreendedor. O empreendedor, o empresário, né, que quer crescer. Então, por isso que a gente tem esse trabalho que precisa de pessoas com essa visão, porque no final do dia, Sérgio, o que todo mundo quer no final do dia? Ter resultado com o seu negócio. Né? Dinheiro não dá em árvores, a gente ouviu isso já desde criança. Né? No poder público, todos que estão no poder público, a gente também tem que lembrar disso. Quem está empreendendo está assumindo todo o risco. O governo do estado não assume risco nenhum. Né? Só que ele vai lá e pega uma fatia do resultado do empresário antes do próprio empresário. Sabe o que meu pai fala, Sérgio? O empresário assume todo o risco. Meu pai fala que o governo ele é o sócio que ele se beneficia no lucro. No prejuízo, não. No lucro, ele está sempre lá. Isso, exato. Então, essa noção é que a gente precisa ter. A gente nunca vai ter um Estado forte enfraquecendo quem produz, sufocando quem produz. Nós só vamos ter Estado forte, né, dando liberdade para quem produz. Né? Voa alto. Agora, quando você fica sufocando, prendendo, você nunca vai ter um Estado forte. Né? Rondônia ele cresceu muito, né, ao longo dos anos, dada a força e a ousadia dos empreendedores, dos empresários, né, do nosso agro que está aqui. Sim. Contra toda a hostilidade, né, e burocracia que a gente tem na área pública. Senhores, muitos desafios, né? Eu queria te fazer uma última pergunta, porque eu imagino que já deva estar dando o seu horário, né? Essa é uma pergunta pessoal, Sérgio. O que o menino, aquele menino que chegou em Jaru com 1 ano de idade, imagina um menino com 10, 12 anos, o que aquele menino de Jaru, que era o Sérgio pequenininho, diria para o atual vice-governador do estado de Rondônia hoje, que é você? O que aquele menino diria? Eu acho que o primeiro ponto ele ia falar assim, meu Deus, onde você foi se enfiar? Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto... Não, mas é um cargo relevante, Sérgio. Sim, com certeza, algo que eu tenho certeza que seu pai, nobre, seu pai, sua família, sua esposa, seus filhos devem se orgulhar muito disso. Com certeza, né? Primeiro ele olha, mas eu sei que é muito problema. O tamanho do desafio. E segundo, quão nobre é essa posição, porque você pode, com boas decisões, né, beneficiar muita gente. Né? Então, eu acho que esse menino pequeno iria dizer, que bom que você está aí, sabe? Porque tudo que você passou ao longo da sua vida, principalmente nessa luta empresarial, se não fosse isso, você não teria essa visão para estar aí onde você está, né? Eu não teria essa visão, por exemplo, de simplificação, de entender aonde que dói. O que dói você ter, por exemplo, numa segunda-feira, folha de pagamento, imposto, risco, né? E regra, fiscalização. Hoje eu entendo o que é isso, porque eu passei por isso. Né? Então, e eu sei que isso tudo é peso nas costas de quem produz. Não estou dizendo que não tem que ter lei, tem regramento e tudo. Só que eu penso que a gente precisa ser leve, o Estado ele precisa ser leve. Né? E é nesse sentido que eu chego hoje, uma visão de quem produz dentro do Estado. Né? E eu lembro que uma vez, e aí para encerrar, acho bacana, assim, logo no começo do governo, a gente estava numa reunião e estava discutindo, né, como melhorar o ambiente econômico, as empresas. Aí uma pessoa levantou a mão e falou assim, mas isso aqui, se for decidido assim, eles vão aumentar o lucro deles. Né? Que bom, né?
falei, mas esse é o propósito. Esse é o propósito, que a empresa aumente o seu lucro, que ela vai reinvestir, que ela vai gerar mais empregos, que ela vai aumentar a sua operação, vai gerar mais... Esse é o propósito. Será que essa pessoa que falou, eu não quero saber o nome dela, conhecia uma coisa chamada curva de Laffer? Será que ela conhecia? Provavelmente não. Né? Chega uma hora, de maneira muito resumida, pessoal, que chega uma hora que você aumenta tanto a tributação que você aumenta o percentual e cai a arrecadação. Correto, Sérgio? O especialista aqui é ele, mas é isso? E o inverso é verdadeiro também. É possível você reduzir a tributação... Reduzir o percentual... O percentual... E aumentar nominalmente. E no ganho de volume você aumentar a arrecadação. Né? Que essa é a parte que nos interessa. Pessoal, estamos chegando ao fim desse podcast. O nosso vice-governador, a assessoria dele que está aqui, já está me avisando aqui que ele tem uma outra agenda aqui. Mas, Sérgio, gostei muito dessa nossa conversa. Quero fazer aqui novamente em público um convite para você retornar aqui. Eu vejo que você tem muita coisa a dizer, muita coisa a falar. Eu fiz aqui, pessoal, olha, fiz um monte de pergunta para esse homem aqui. Eu não consegui fazer nem 1/10 das perguntas que eu me propus a fazer para ele. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é muito pesada. Agradeço também a equipe de mídia que está aqui, o Charles, a assessora dele, a chefe de gabinete, a secretária executiva também, agradeço a senhora. Agradeço também ao Felipe, né, Felipe? Que está sempre aqui com a gente, né? Na luta. Pessoal, e agora eu queria passar a palavra para o nosso vice-governador para que ele faça as considerações finais dele. Sérgio, fica à vontade, o microfone é seu e fala com essa câmera aqui, né, Felipe? Perfeito. Fique à vontade. Bom, Sérgio, primeiro, acho que 2 pontos só. Eu quero te dar os parabéns pelo seu podcast, né? Esse tema tão relevante. E nesse sentido que a gente está falando aqui, né? Eu acho que é tão pouco debatido, né? Com a qualidade que você está trazendo, né? Qualidade das perguntas, né? Seus direcionamentos, né? Acho que a gente precisa disso, de discutir os desafios e as soluções para as questões públicas, né? Que são muitos, né? Eu volto a dizer, eu sou um otimista, eu penso que tem solução, né? Hoje, pega, por exemplo, o caso da saúde, sempre ouvi falar que a saúde é enxugar gelo, né? E eu vejo que a saúde ela é enxugar gelo mesmo, só que esse gelo ele pode ser um bloco gigante, ele pode ser um bloco pequenininho, né? Eu penso que dá para ele ser um bloco de gelo pequeno, né? E isso quer dizer o quê? Que nós podemos ter uma população que quando decide usar o serviço público de saúde, sair de lá satisfeito. Em sua grande maioria. Em sua grande maioria. Então eu sou um otimista, né? Sou uma pessoa que aprendi a trabalhar muito cedo, né? Não tenho preguiça de levantar cedo, não tenho preguiça e não tenho medo de conversar com as pessoas, né? De dialogar, ouvindo, né, os apontamentos e ver que a gente só vai melhorar se a gente ouvir as pessoas, né? A gente não forma opinião só com a nossa observação. É importante ouvir aonde que está doendo e principalmente por quem está doendo, né? E a maior parte dos problemas a gente vai resolver assim, né? Com trabalho, né? A população hoje ela clama por coragem dos seus gestores públicos, né? E a população clama também, Sérgio, por gestores, por lideranças que consigam enxergá-las de verdade, né? De verdade, né? E eu penso que, né, hoje na gestão, quando a gente considera a gestão pública, né, e fazer política, que são 2 coisas necessárias, né, eu penso que tem um mar de oportunidades para a gente melhorar a prestação de serviço público para a população, e a grande parte disso passa por eficiência, que leia-se trabalho duro, mas é possível. Excelente, Sérgio, excelente. Você vai voltar aqui, homem. Será um prazer. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Direito de Saúde. Sérgio, tem um monte de pergunta aqui, mas pela sua agenda não vai ser possível. Pessoal, estamos encerrando por hoje. Mais uma vez eu queria agradecer a vocês pela audiência, pela paciência de aturar esse
esse apresentador aqui, que eu não sou jornalista, né, homem? Eu sou formado em Direito, eu costumo dizer que aqui eu sou um pitaqueiro, eu tô dando pitaco aqui nesse podcast. Por enquanto, eu acho que tá dando certo. Muito bom, muito bom. E é isso, pessoal. Uma boa noite a vocês. Peço que sigam o nosso perfil, @podcast Direito e Saúde no Instagram. Sigam também no TikTok e sigam, curtam e compartilhem os vídeos que são lançados no nosso YouTube, que é também podcast Direito e Saúde tudo junto. Tá ok, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.